Hoje, gente, nós vamos tratar de um tema, assim, bem descontraído, mas um tema que é muito, muito, muito importante. E foi até uma coisa, né, amiga, que a gente tava conversando hoje, e o meu coração, como eu falo pra vocês, eu sempre gosto de trazer temas que são importantes pra nossa vida, mas aquilo também que é algo que eu esteja vivendo, ou que eu vivi, e algo que eu acredite que, por queimar no meu coração, é a mensagem que Deus quer trazer para as nossas vidas, né? Aqui, sempre gosto de frisar, o nosso intuito não é religião, o nosso intuito é a gente se fortalecer espiritualmente, emocionalmente, através de práticas saudáveis, de reflexões, coisas que vão realmente agregar para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Estávamos conversando hoje, foi um dia gostoso, né, amiga? Passamos uma manhã de amigas. Gente, e aí eu estava conversando com a Yara o seguinte, amiga, olha para você ver. Nós fomos na parte da manhã fazer uma caminhada na beirada da Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. E aí a gente estava contemplando, hoje fez um dia lindo, um dia, né, um sol lindo, um dia radiante. E aí a gente conversando, batendo papo, falando das coisas do Senhor, trocando experiências, aconselhando uma a outra. E olha que interessante que aconteceu. Eu me deparei com a seguinte situação. Às vezes a gente não dá a devida importância por pequenos momentos de descontração, de relaxamento, que foi exatamente o tema da live que eu decidi trazer para vocês, né? A importância da gente ter momentos de relaxamento e momentos de descanso. Não é isso, amiga? Sim. Posso falar? Pode. A gente até havia comentado, né? Porque a Priscila falou assim, Yara, eu sempre morei aqui e eu nunca andei de triciclo. Falei, então somos duas, porque eu moro em São Paulo e lá também tem um parque incrível, para quem não conhece, eu convido vocês a conhecer São Paulo. O parque se chama Vila Lobos e lá também tem vários triciclos e eu nunca tirei um tempo para andar de triciclo. Daí eu e a Priscila, né, nos arriscamos a andar de triciclo hoje, foi muito bom a experiência, sabe, a gente poder caminhar ali na volta da lagoa, conversar, então a gente começou a perceber, né, o quanto que é importante a gente fazer coisas simples, né, tanto que a gente tirou uma foto, eu falei, Pri, vou colocar ali uma música que diz assim, a importância das pessoas. Porque muitas vezes a gente fica muito apegado a coisas, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso ou alcançar aquilo, e a gente se esquece que a felicidade está nas pequenas coisas, e nas pessoas então, muito mais ainda, porque geram conexões, né? Eu e a Priscila, a gente se conheceu em curso, e assim, foi fortalecendo a amizade, e nós temos uma amizade muito gigante. Ela aqui em Belo Horizonte e eu lá em São Paulo, a amizade é a mesma. Quando eu vejo a Priscila, parece que eu vi ela ontem, a semana passada, assim, não faz diferença. Então, a gente quer hoje trazer essa reflexão, o quanto é importante, né, valorizar as pequenas coisas, os pequenos momentos e as pessoas que realmente faz diferença na sua vida e te leva pra frente. Assim como a Priscila é pra mim e como ela diz, né, ela também pra mim, eu sou pra ela e a gente meio que se completa, né? Amiga e irmã, meio parecida. Aline, deixa eu dar um oi para quem tá chegando agora. Aline, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, olha que legal, né? A gente trazer reflexões que vão agregar na nossa vida. E aí, olha a reflexão que nós trouxemos, né? Que a gente chegou, a conclusão que a gente chegou. Como é importante a gente ter momentos de relaxamento, momentos de lazer, momentos de descanso. E a nossa rotina super acelerada, ela tem nos privado desses momentos. E às vezes, só da gente estar ali contemplando a natureza, parando alguns minutos, alguns instantes, para caminhar, simplesmente fazer uma caminhada, a gente já automaticamente parece que o nosso espiritual ele fica mais conectado, né? Na verdade, parece não, eu tenho convicção disso. E aí, só da gente estar ali, tomando aquele vento no rosto, aquele sol, tá ali em amizade, em comunhão, né? Que é tão bom, a palavra nos ensina, é tão bom que os irmãos vivam em comunhão. Às vezes a gente acha que comunhão é só na igreja. Não, essa é uma forma de comunhão. E aí aquele momento foi tão gostoso e trouxe tanto relaxamento pra gente. E muitas vezes, por causa da nossa rotina acelerada, a gente tem deixado de ter esses momentos. E a Yara tá aqui, ela tirou uns dias pra descansar, ela se programou pra isso. Mas nós também, tem uma palavra aqui importante, né, amiga? A gente precisa se programar para a gente ter momentos de relaxamento e momentos de descanso. Claro que, por exemplo, eu já tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre o descanso, sobre a importância da gente ter o dia do Senhor. Só que da gente, né, desfrutar, da gente descansar. Mas hoje eu quero trazer não simplesmente a questão do dia do Senhor,
às vezes a gente vai tirar pequenos momentos no dia, Sim. né? Eu e a Yara, a gente estava conversando muito disso. E é importante, então, a gente ter esses momentos para respirar. Amiga, me fala aqui, o que você pensa? Se fosse para você tirar uma conclusão, assim, da nossa manhã maravilhosa de relaxamento, de contemplação da natureza, de poder compartilhar um momento, assim, entre amigas, como foi fortalecida a nossa conexão com o Senhor, o que você poderia fazer um comentário, assim, uma conclusão da importância da gente tirar esse momento que a gente teve hoje de manhã, por exemplo, fazer isso com mais frequência, se organizar para fazer isso? O que você falaria? Bom, hoje eu até havia comentado, né, com a Priscila, apesar de eu ter sido mentora dela e às vezes também sou um pouco amiga e irmã e um pouco de tudo, né, eu comentei com ela a importância de a pessoa ter mesmo, né, esse tempo de descanso, ter esse tempo de conexão com ela mesma, e contei para ela uma situação de uma mulher, né, uma pessoa que morava próxima de mim e que ela estava com um parente com Alzheimer. E eu sou estudante de psicologia e a psicologia indica que essa pessoa também ela precisa de um dia para ela precisa de um dia para ela ir para o shopping, para ela fazer a unha, arrumar o cabelo, ela precisa de um tempo para ela. Por mais difícil que seja, que a rotina seja corrida, que a pessoa ela não tenha outras pessoas, ela precisa de ajuda. Porque senão, se a pessoa ela não tiver o tempo dela, esse tempo de descanso, né, para se reconectar, ela também acaba ficando doente. Então, olha só a importância, não é simplesmente, eu tirei um dia, né, e se sente culpada, não. Isso é importante também para a nossa saúde mental. Então, assim, o que nós fizemos hoje foi muito bom, graças a Deus. Não estava chovendo, eu me programei, saí de São Paulo, vim para cá, e a gente conseguiu aproveitar. Mas também, se não conseguíssemos aproveitar lá na Lagoa, a gente também aproveitar muito bem dentro de casa, porque não importa o lugar. O que importa é você estar com pessoas que acrescentem, pessoas que te levem para cima, pessoas que tem a ver com você, né? E você conseguir ter este momento de relaxamento, de descanso. Hoje, por exemplo, não vou me dar o prazer de limpar a casa. Vou cuidar das minhas unhas, do meu cabelo, vou ouvir música, vou relaxar, né? E cada um faz dentro da sua possibilidade. Eu fiz dentro da minha possibilidade. Eu trabalho com estética, facial, um pouquinho de tudo, depilação e tudo. E eu me programei para estar aqui. Então, para mim, foi primordial. Eu precisava desse momento. E a Priscila abriu as portas da casa dela e me recebeu muito bem. Então, assim, sem palavras, gente. Vocês precisam ter um tempo de qualidade para vocês também. E sabe o que a Yara fez uma colocação aqui, pessoal, muito importante, né? Ela como estudante de psicologia também, a Yara é coach formada. A Yara, assim, ela é uma pessoa, assim, que ela trabalha muito o desenvolvimento pessoal, ela tem técnicas de desenvolvimento pessoal que ela concilia com o processo, né, de beleza que ela faz lá dentro da área da estética. Por quê? Porque o autocuidado, ele é uma parte, né, desse processo que a gente trabalha o desenvolvimento humano, que a gente trabalha o eu. E o que a gente percebe? Hoje, nós vivemos a geração mais estressada, mais depressiva e mais ansiosa que está na face da Terra. Exatamente por causa dessa questão da aceleração, onde a gente, né, principalmente nós mulheres, a gente assumiu muitos compromissos, a gente tem que ser multitarefas, né? A mulher tem que lavar, ela tem que passar, ela tem que cuidar da casa, dos filhos, da comida, do marido, trabalhar fora, ser provedora. Quantas mulheres são mães solteiras, né? E às vezes não tem o auxílio do esposo, e mesmo as mulheres que têm o auxílio do marido, do cônjuge, ela tá ali batalhando, lutando, e o cônjuge também tá ali nas tarefas dele, porque ele é o provedor, às vezes, né, em algumas vezes é o provedor que traz mais provisão para dentro de casa, porque ela exatamente está conciliando todas essas multitarefas. E isso fez com que a gente tivesse uma rotina de vida muito acelerada, fazendo com que, muitas vezes, a gente se esqueça da importância do nosso autocuidado, da importância da gente cuidar da nossa saúde mental e emocional. E o que tem afetado isso? Isso afeta os nossos casamentos, afeta os nossos relacionamentos com as pessoas que a gente mais ama. Por quê? Nós estamos vivendo uma era em que, por causa da aceleração, por causa do excesso de atividades, de tarefas e de compromissos, nós, mulheres e também homens, né, estamos estressados, sobrecarregados. Então, é muito importante, a psicologia vai trazer esse aspecto, né? A gente tem outras áreas também aí que vão trazer. O Senhor fala isso, nós precisamos o quê? Ter aquele momento em que você vai parar. Às vezes algumas pessoas podem olhar para falar assim, vou relaxar. Eu não tenho tempo, mas você precisa selecionar, você precisa separar um momento para você realmente
parar ali e ter aquele momento para você voltar à essência de quem nós somos. Nós precisamos sim entender a importância da gente ter tempo para a gente cuidar da nossa saúde mental, para a gente ter ações e atividades que vão nos ajudar, que vão fazer com que a gente cuide da nossa saúde emocional, porque nós vivemos um tempo desafiador. E se a gente não separa um momento para parar as nossas atividades, para parar a nossa mente que está super acelerada, né? Quantas pessoas estão aí, né, com a síndrome da mente acelerada? A sua mente não para, você deita para dormir, você está pensando no problema que você tem que resolver amanhã, você está pensando no problema que você viveu hoje, no estresse, às vezes na frustração que você teve no dia de hoje. Então, quando você tira ali um dia, ou uma manhã, ou uma tarde, ou talvez dentro da sua realidade, uma noite, onde você vai falar o seguinte, vai desconectar das redes sociais, vai desconectar de tudo isso que já te acelera, para você simplesmente contemplar a natureza, andar descalço na grama, contemplar o sol, ter uma paisagem bonita, às vezes para você levar ali um lençol, né, e fazer como antigamente um tapete, senta ali na beirada da grama. A gente sentou lá uma hora na beirada ali da Lagoa da Pampulha, e a gente ficou ali conversando, trocando ideia e contemplando a natureza. E essa contemplação, ela faz com que o nosso sensível, todos os nossos sentidos, né, eles fiquem mais sensíveis, principalmente a questão espiritual, que é essa conexão que a gente tem com Deus. E um momento que você para relaxar, pode ser às vezes você está em casa, você tem uma árvore bonita, uma paisagem bonita em algum lugar ali da sua casa, da sua residência, você vai parar ali e vai simplesmente contemplar. Às vezes de manhã, um pouquinho antes de ir para o trabalho, você vai separar um tempo ali para você contemplar simplesmente o sol batendo no seu rosto enquanto você toma o seu café. Tenha esses momentos. Separe isso, às vezes se você estiver no dia corrido, na hora do seu almoço. Tenha esse momento, porque isso vai melhorar o quê? O nosso eu. Sabe? Vai nos conectar com quem nós realmente somos. Vai conectar o nosso espiritual com o Senhor. Vai fazer a gente, às vezes, vai restaurar a nossa força, as nossas energias vitais. Vai, muitas vezes, fazer a gente voltar a ter esperança. Que, apesar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, a nossa vida, ela tem um sentido de ser. A nossa existência tem um sentido de ser. Por quê? Porque naquele momento ele está se conectando com tudo que é o natural. A gente está tão atrelado ao artificial, câmera de celular, internet, Netflix, música, e às vezes a gente esquece de onde a gente veio. Não é isso, amiga? E muitas vezes você está presente o tempo todo com todo mundo, mas não está presente com você. Quantas vezes você está com uma pessoa, conversando com uma pessoa aqui, mas está falando com uma pessoa lá do outro lado, com seu familiar, com outra, né? Então isso também conta muito. Porque às vezes você tem aquele momento para dar uma atenção especial, né? Uma atenção, um tempo de qualidade, vamos dizer. E aí você perde aquele momento porque você não está presente, você não está com a sua atenção plena. Você está ali, seu corpo está ali, mas sua mente está em outro lugar. Então, isso também geralmente a mente está onde, né? Nos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas ansiedades, nas nossas frustrações. É claro que a palavra de Deus, ela nos ensina o quê, né? Apresentai todas as vossas ansiedades ao Senhor, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou que é a vez de comer, vestir ou calçar, né? Então o que a gente tem que entender? Que é natural, faz parte da nossa vida, da nossa rotina, a gente parar para relaxar. E aí, o que você tem que pensar? Eu quero que você faça um desafio. Programa na sua agenda como uma tarefa, como um compromisso, um momento. Se você não puder tirar o sábado inteiro, ou o domingo todo, ou se você não puder tirar nessa semana, talvez você seja como eu, trabalhe em dias alternados, tire uma manhã, tire meia hora, tire uma hora, não sei, de manhã, de tarde ou à noite, mas programe na sua agenda para você parar e relaxar. Para exatamente isso, você vai contemplar a natureza, você vai fazer algo belo, algo que não está relacionado à tecnologia, nem ao dinheiro, nada. Algo que seja mais natural, caminhar talvez numa praça próxima à sua casa, ou simplesmente sentar na varanda da sua casa, do seu apartamento e contemplar o céu e as estrelas. Eu quero que você se desafie a fazer isso e você anote. O que você sentiu? Eu, por exemplo, eu posso falar que eu senti realmente o resgate dessa conexão com o Senhor, esse resgate da conexão com a gente mesmo, e a gente como amiga poder separar, foi algo muito, muito bacana. E eu quero trazer também mais duas coisas, olha pra você ver, melhora a nossa disposição, renova as nossas forças, a nossa vontade de viver, a nossa esperança de superar os nossos problemas e as nossas dificuldades, né? Então isso poderia ser um outro ponto para a gente entender a importância. E a medicina vai trazer também
vários aspectos que vão melhorar desde o nosso sistema cardiovascular, vai colocar também a importância que fortalece a nossa memória, né? Então, melhora o nosso coração, não só o nosso coração emocional, mas o nosso coração físico. Então, gente, é importante, é muito importante a gente trazer esses momentos de relaxamento, de descanso. E aí, você colocou essa tarefinha aí para vocês fazerem durante essa semana como um desafio. Eu quero que vocês reflitam também na questão espiritual, né? Como a gente precisa parar, olhar pra gente, para as nossas dores, para as nossas aflições, para as nossas angústias, não com um olhar de nada dá certo pra mim, tudo dá errado, não, mas com o olhar o seguinte: olha, apesar de todas essas dores, apesar de todas as minhas frustrações, as minhas dificuldades, todos os desafios que eu tenho durante toda a minha vida, eu tô viva, eu tô saudável, eu posso contemplar simplesmente o sol nascer. Então é muito importante a gente ter esse tempo, né, amiga? Também queria falar algo bem importante, Pri. O meu jargão, né, o meu Instagram é Estúdio Ela, você em primeiro lugar. Coloquei isso. Por que você em primeiro lugar? Porque às vezes a gente também coloca muito outro em primeiro lugar, né? Uma experiência minha, que eu posso contar assim, como relaxamento. Eu fui na casa de uma cliente, né, eu atendo a domicílio, e essa cliente me serviu água na taça. Eu achei incrível. Falei, gente, água na taça, que delícia, né? Mas nunca comprei uma taça para tomar água, né? E aí, eu vim aqui na casa da minha amiga e várias taças lindas e maravilhosas. E eu falei, você acredita que eu comprei taça para tomar água? Porque às vezes a gente coloca pro outro, porque o outro merece, melhor pro outro, mas a gente tem que se colocar em primeiro lugar. A gente fazer o melhor para nós mesmos. Então, assim, sabe aquele momento que você senta, aí você coloca assim a água? Precisa ser taça. Pra mim foi taça porque eu achei importante. Pra você pode ser um copo, enfim. E você desfruta daquele momento. Você coloca uma música tranquila, você coloca os pés para cima e descansa. Só isso também, que já é bastante coisa que às vezes a gente não dá conta e não faz, já traz a sua centralidade. Então isso também é algo que eu tenho feito para mim e que faz toda a diferença. Tenha esse momento, faça disso uma prática diária. E eu tenho certeza que vocês vão, assim, colher os benefícios de uma mente mais saudável, do seu corpo mais conectado com você mesma e com o Senhor. Hoje a gente falou da importância de a gente ter momentos de relaxamento, momentos de descontração, né? Momentos realmente para a gente conectar com o nosso eu, com o nosso interior, para a gente se reconectar com o Senhor. Coloque isso, desafie ter esses momentos, não só na semana, mas também às vezes em pequenos momentos do seu dia, de manhã, de tarde ou à noite. E claro, vou deixar o convite. Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem a live semanal para a gente compartilhar, para a gente conversar um pouquinho sobre temas importantes para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, para a gente resgatar o nosso eu, a nossa essência, quem nós somos, para a gente fortalecer tudo que a gente é. Tchau, tchau, meninas Beijos. e meninos. Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus.